Oi, gente. Bom, esse tema que eu coloquei é um tema bem polêmico e bem onde a gente precisa ter para poder abordá-lo sem criar mais transtornos do que benefícios. É necessário que a gente se coloque de uma maneira muito cuidadosa, porque além das confusões já serem por si só instauradas por falta de disposição de entendimento e não só por falta de informação, a gente vai falar um pouquinho sobre crenças que estão para além daquilo que é material, daquilo que é instituído, daquilo que é social ou comercial. Vamos tentar falar um pouquinho também sobre a nossa percepção das crenças religiosas, das crenças sutis. Então é assim, esses dias eu dei uma entrevista para o Vista-se, né? O Fábio Chaves veio até aqui, entrevistou a gente, e eu menciono em algum momento, acho que os meus filhos também mencionam, quando a gente é questionado acerca de ser, há quanto tempo somos veganos, mencionamos que viemos de uma orientação espiritual da filosofia budista, onde a lei primordial é não causar sofrimento a nenhum ser. Nenhum ser, não diz humano, não diz o seu irmão, não, é nenhum ser. Tanto que tem um voto, que é um dos primeiros votos, na verdade o primeiro voto é voto de leigo, que é não matar. E quando se diz não matar, inclui tudo, até os pernilongos. Não se matava, não se pode ter o ato de matar, isso é uma lei. Vamos falar já sobre quem cumpre, quem não cumpre e como, tá? Mas quando a gente menciona isso, depois eu fui visitar o canal, né, do YouTube onde a entrevista está postada, para dar uma atenção para as pessoas que se manifestam lá, porque eu acho isso minimamente polido da nossa parte. É importante que a gente esteja presente nisso, né? Diferente destes vídeos que vão parar no canal do YouTube do Comandante Pesquisa, onde a maioria das pessoas que se manifestam são pessoas muito ignorantes, a maioria, tá? São os carnistas bem ignorantes e eles ficam jogando veneno lá, e aí eu não sou idiota de ir lá olhar, porque isso não vai me trazer nada de bom. Então eu deixo eles se matando lá e vomitando o ácido e se matando, e até que algum dia isso possa florescer. Mas pro vídeo do Vista-se, né, que era a entrevista que o Fábio fez com a gente, esse eu fiz questão de ir lá dar uma atenção para as pessoas que se manifestaram. E aí teve uma moça, acho que é uma moça, um rapaz, acho que é uma moça, que colocou lá que cair no equívoco de praticar o budismo achando que tem compaixão pelos animais era uma fenda de engano, né? E é verdade. Depende do ponto de vista que a gente olhar, é verdade. Então eu queria falar um pouco mais sobre isso, além de tudo que a gente vai falar, eu quero falar um pouco mais acerca disso também. Que é o seguinte, no budismo, que foi a orientação espiritual que eu recebi e dei para os meus filhos, eu nasci numa família cristã, né? Mas eu busquei a orientação budista depois de algum tempo e fiquei na prática meditativa durante muitos e muitos anos. E os meus filhos nasceram nesse contexto. Existe os 3 votos, e no voto não matar, os 3 votos de leigo, assim, tipo, você não é ninguém, você só quer ler a filosofia, não vai fazer grande coisa, não quer se engajar, não quer ser monge, não quer ser nada. Então tem 3, que é não matar, não roubar e não mentir. Aí tem mais 2 outros que a gente pode aderir ou não, no caso, para quem se enfronha mais acaba aderindo mesmo, que não vem ao caso agora, porque aqui nós não vamos falar de religião, só quero falar dos equívocos. E aí depois tem mais de 200 outros votos que se pode ter. Mas esses 3 mais básicos, que é não matar, não mentir e não roubar, as pessoas já conhecem de todas as religiões que eu sei. Não é só do budismo. É que lá a gente, por um acaso, dava uma atenção maior. Ou seja, matou um pernilongo, tinha que ver o que fazia com aquilo, interpretar, pensar qual era a ação. Ah, mas ai, Nana, salvar pernilongo, ai, pelo amor de Deus, hein, não fica bancando a louca, não é isso. É uma mente que combate a violência. É uma mente que antes de meter um tapa bem rapidão, em 1 segundo, pensa na vida do outro, seja lá que outro for. E quanto mais irrisório pareça esse outro, mais a sua mente de prestar atenção pode ser importante. E eu lembro de uma frase que eu sempre falo, eu tento recordar aqui, que é assim, uma pessoa disse:
Só quando um pernilongo pousar no seu saco é que você vai considerar a possibilidade de resolver um problema sem violência nenhuma. Presta atenção, só quando um pernilongo pousar no seu saco é que você vai pensar na possibilidade de resolver um problema sem causar violência nenhuma. Por quê? Porque aquele 1 segundo em que ele espontaneamente ia dar aquele puta tapa no pernilongo, ele vai pensar no saco dele. E eu acho que isso ilustra de uma maneira muito engraçada e bem-humorada a realidade. Então a verdade é que é assim, é verdade. Em nenhuma religião onde esses 3 votos são básicos, e quase todas que eu conheço são, as pessoas dão a devida atenção para ele. Mas no caso da gente, a gente dava. Entendeu? Essa que é a questão. O que a gente não foi instruído a entender é que voto é uma coisa feita para a gente cumprir, para a gente questionar, avaliar, se apropriar e cumprir por prazer e não por sacrifício. Não é um jejum de meia dúzia de dias. Mas as religiões, elas têm uma tendência a querer trazer adeptos. E na hora que você quer agradar o outro, você vai se corromper, que foi o que eu falei no vídeo em que eu falava sobre os testes em animais. Quanto mais livre eu me torno, quanto mais livre de ter que agradar os outros eu me torno, mais eu fico incorruptível, mais eu posso falar o que eu penso e acredito de verdade. Porque se eu quiser agradar as pessoas, eu vou ter que negociar com elas. E quando você negocia, você não negocia a si mesmo, você negocia aquilo que você acredita. Se a religião, a crença ou a sua filosofia, ela pretende trazer adeptos, ela pretende ser legal, fofa, agradável, querida, dificilmente você vai conseguir fazer isso sem corromper a célula máter da sua crença. Então, essa é que é a questão. Se as religiões fazem questão de fazer negociação com as pessoas, elas começam a abrir exceções. Mas religião, gente, não é a mesma coisa que espiritualidade. Religião é uma doutrina que deveria ter por base normatizar e organizar e trazer compromisso para uma crença. Como cada um adere a isso e vende ou compra isso, é que faz a diferença. Então, no nosso caso, até onde a gente conseguiu entender, a gente levou isso muito a sério. Então, isso facilitou a nossa vida, porque a gente prestou bem atenção nisso. No budismo, não tem essa de é seu irmão, sua irmã, é o homem, a mulher, não tem isso, é todos os seres. A frase cuidar de todos os seres é levada a sério. A gente levava a sério. Pode ter um monte de monges aí que não leve a sério. Eu frequento o templo Kadampa aqui perto, frequento esporadicamente, tá? Porque eu não tenho mais nenhuma amarra com a religião. Eu fiquei com a espiritualidade, com a filosofia. Mas eu frequento lá esporadicamente e lá não entra nem salgadinho recheado de carne. Mas tem um monte de religião que não usa carne, mas ainda usa leite e ovo, desconsiderando a exploração pela qual as vacas e as galinhas passam. Entendam que nós não estamos aqui questionando a religião, nós estamos aqui questionando as pessoas. Quem adere às religiões, quem sustenta as religiões. Eu não estou aqui para falar que religião X ou Y é boa ou ruim. Eu escolhi aquela com a qual eu mais me afinava, estudei, me dediquei durante sei lá quantos anos, mas muitos mesmo. E a partir disso eu fui facilitando o meu caminho, a minha busca e cheguei aqui. Aqui é o lugar onde eu gosto de estar. Dessa maneira, estudando isso, fazendo esse tipo de mobilização. Mas cada um vai chegar lá e vai entender uma coisa, provavelmente vai entender aquilo que quer. Tem um monte de religião incrível que tem escritos ótimos, leis bacanas, propostas maravilhosas, mas se a pessoa não segue, não vamos reclamar de quem propôs, vamos reclamar de quem não quer seguir. Mas a religião facilita as coisas, então, por isso que eu fiz o meu caminho e me afastei do que é doutrina e me aproximei do que é filosofia, porque para mim a coerência é mais importante. Se fala, não vou causar sofrimento a nenhum ser, é nenhum ser são todos os seres, minhocas estão incluídas? Estão, para mim estão. Mas Nana, Joaninha,
Pulgão, olha, não interessa. Não é o pulgão, a joaninha, a minhoca, o pernilongo, o besouro. É a minha mente que acostuma-se a cuidar de todos os seres antes de pensar egoístamente em mim. E aí eu fiz as minhas próprias elaborações. Uma delas que funciona muito bem para mim e para os meus filhos aqui em casa é assim. Quando você tiver dúvida se o que você vai fazer é legítimo ou não, ético ou não, pergunte se você está ganhando algo com isso. Se estiver, duvide. Porque quando a gente está lucrando alguma coisa, ganhando alguma coisa, sendo beneficiado por alguma coisa, a gente sempre vai achar uma boa desculpa. Essa é a razão pela qual eu afirmo que é muito fácil banalizar a dor dos animais quando você pretende explorá-lo. Então é assim, o sedem não machuca o boi no rodeio. A vaquejada não é nada, a vaca é muito bem tratada. Nossa, os cavalos de corrida comem melhor do que eu, são mais bem tratados do que eu, vivem melhor do que eu. Que mais? Bicho não sente dor. Não, os bichos foram feitos. É claro, porque pimenta no pim dos outros é refresco. Então, se você vai ganhar alguma coisa com aquilo, questione se realmente é ético ou não. E aí pense, e se eu não ganhasse nada com isso? Eu ainda ia achar isso muito legal? Eu ia achar isso bom? E se fosse comigo? Então, o que acontece? As crenças religiosas, elas negociam muitas vezes convenientemente com quem também quer negociar. E as pessoas se perdem por aí. A gente pode ter uma linha de pensamento religioso, espiritual, que vá para qualquer lugar. O importante é que a gente não fique tentando fazer acochambro, porque acochambro, gente, a gente faz em qualquer setor do mundo. Na medicina, eu estudei, eu fiz faculdade, estive em hospitais, instrumentei, fiz um monte de coisa. E eu vi, tem uma corrupção enorme dentro da área médica, da área da advocacia do direito, então nem se fala, todo mundo sabe disso. No jornalismo tem isso, nas empreiteiras, engenharia, arquitetura tem isso, na moda tem isso, nas escolas tem isso. Por que é que não haveria de ter nos templos religiosos? Porque na religião a gente pensa que a gente tem que pregar com mais ênfase o que é generosidade, o que é correção e o que é bondade. Ótimo, claro, mas e se você quer isso só a partir do outro para você e não de você para o outro, estragou tudo do mesmo jeito e a célula de corrupção penetrou. Então a questão não é essa, a questão não é se a religião te ensina a ser uma pessoa melhor, é se você quer ser de fato uma pessoa melhor. Essa que é a questão, porque se você quer ser uma pessoa melhor, você não depende de religião. Você pode usar a religião como um instrumento, como uma ferramenta, mas se eu quiser cavar um buraco na terra, eu posso querer uma ferramenta, mas eu não posso depender dela. Se eu preciso e eu desejo furar esse buraco, eu tenho que ser capaz de furar esse buraco com a minha mão. Se eu não for capaz, eu depender da ferramenta, pode ser que eu não fure, porque pode ser que eu não tenha dinheiro para comprar a ferramenta, pode ser que eu não encontre a ferramenta, pode ser que eu não saiba manusear essa ferramenta. Então, essa dependência é que cria a corrupção. É uma negociata que se faz. É por isso que a política é como é. É por isso que eu abomino a política do jeito que abomino. E tanta gente me pede para entrar para a política para poder levar alguma coisa e eu me nego veementemente. Por quê? Porque eu sei que o risco de eu me corromper, de eu ser massacrada, destruída lá dentro, é maior do que eu conseguir moralizar alguma coisa lá dentro. Eu nem tenho poder para isso. Então eu acho que deve ter gente com mais habilidade para fazê-lo. Na religião acontece isso também. E quando a gente fala de veganismo e religião, a gente vai ver uma explosão de choque para todo lado, colisões por todo lado, porque as pessoas começam a desfocar da coerência que é, se eu estou trabalhando por todos os seres, eu nem sou obrigada a ter uma espiritualidade, uma religião, e nem sou proibida. Eu posso fazer isso dentro da coerência de não fazer mal para nenhum ser. Eu posso ser religiosa do que eu quiser ou não ser religiosa de nada, porque uma coisa não está ligada à outra. Eu não posso associar o veganismo com a necessidade de uma prática espiritual, da mesma forma que eu não posso dissociar. Da mesma forma que eu não posso dizer que quem é espiritualista não pode ser vegano ou que não tem nada a ver. Tem sim. É claro que tem. A gente precisa entender que a gente não pode tornar uma coisa dependente da outra, mas tem que ter a liberdade de ter ou não.
Entendem isso? É um estreito assim onde a gente passa. Como acontece no movimento negro, por exemplo, que a gente vê muita gente falando assim: ai, para de alisar seu cabelo, porque se você alisa o seu cabelo, você tá dando um código de que você paga pau de branco e você fica estragando o seu cabelo e você é obrigada a odiar tudo que é de branco. Não é. A negra pode alisar ou não o cabelo dela e preservar os contornos da luta dela. E fim de papo. Não tem que ser condição, porque isso só cria mais tumulto, e com esse tumulto a gente perde tempo. Perder tempo não é a nossa proposta. Então, eu já recebi muitos inbox de pessoas me pedindo: Nana, vai vir um religioso aqui almoçar amanhã, e eu queria ter argumentos para poder falar sobre veganismo, porque ele vai vir aqui falar de isso, de aquilo, de Bíblia, de não sei o que lá. O que eu falo? Não me interessa se é budista, se é católico, se é protestante, se é evangélico, se é candomblessista, se é... Não interessa. Eu me mobilizo e tento encontrar argumentos e fundamentos para a pessoa. Se eu não conseguir encontrar sozinha, eu lanço na minha página, peço ajuda para os universitários, para a gente conseguir isso, porque é importante a gente clarear esse lugar, clarear, só isso. Não é que a gente queira postular nada, ensinar nada para ninguém, ditar regra de nada, mas as pessoas precisam entender que quando a gente fala de ética, de respeito, a gente precisa seguir isso da melhor forma possível, sem querer colocar muletas no meio e sem querer proibir as pessoas de encontrarem seus caminhos através daquilo que facilita para elas. Se elas encontram uma forma de ser vegano, defender os animais, respeitar todos os seres, lutar por libertação, e ela é da religião X, Y, bem bom, tá ótimo. Isso não é mais problema meu. Não é mais problema meu. Entendem? Isso que eu gostaria de deixar super claro. Então a pessoa encontra argumentos, ali mesmo ela se desloca, ela encontra a ferramenta dela, ela se conecta e aí tá ok. E aí tem aquele que fala assim: não, eu não acredito em nada, em Deus nenhum, só em ética mesmo. Então ótimo também, só que este é o seu caminho, não é o de todo mundo e não é obrigatório. Se você é agnóstico, se você é ateu, se você não acredita em Deus, se você acredita no universo, na pedra, você não acredita na água, você não acredita na chuva, você não acredita no sol, olha só, não importa isso para o veganismo, para a abolição animal. Nenhum animal que está no matadouro está interessado em saber em que tipo de Deus da Polinésia você acredita. Nenhum bicho que está na esteira esperando uma degola está preocupado com que tipo de Deus você acredita. Nem eu e nem ninguém. Isso não é do problema deles. Agora, que o peru não gostaria de servir de comida na ceia de Natal, nem de ação de graças, nem na Páscoa, isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza que se eles pudessem falar, eles diriam. Que as galinhas pretas, os gatos pretos, os bodes, as cabras, e todos os outros animais não gostariam de morrer num ritual, no meio de uma clareira qualquer, no meio do mato, degolados, ensanguentado e espancado e banhado de azeite de dendê. Isso eu tenho certeza, eu afirmo sem sombra de dúvida, mas pode baixar Deus aqui em pessoa, e eu sou capaz de dizer isso, eu tenho certeza absoluta, eu afirmo mesmo, que nenhum animal gostaria de ser morto para celebrar, que aquele touro que fica com o chifre cheio de vela e de coisa sangrando, queimando, pegando fogo vivo, gostaria de passar por esse ritual macabro por conta de nenhuma celebração religiosa. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu e todas as pessoas que lutam por abolição animal, por um mundo mais justo, por um mundo correto, coerente e não corrupto. Então, isso eu queria deixar muito claro. Não importa, veganismo não cria a obrigatoriedade de uma crença espiritualista, ele também não pode proibir isso, desde que dentro da sua postura você siga corretamente os preceitos de respeitar o direito à vida, liberdade, integridade e dignidade de todos os seres, incluindo as minhocas e pernilongos, sim. Porque a natureza é sábia, existe uma coisa chamada bioma,
Os biomas, e aí eu sempre me lembro quando eu falo de bio, que por muito tempo eu fui professora de biologia, eu sempre amei a biologia e a definição de bio é vida, mas agora quando eu sempre lembro do Matheus Croco, que é um biólogo vegano, que faz vídeos bem-humoradíssimos, inteligentíssimos, maravilhosos, que tá no YouTube, e eu vejo as pessoas aproveitarem muito pouco. Subaproveitar um rapaz desse é um pecado. Assistam os vídeos do Matheus Croco, ele coloca lá um hashtag não seja indiferente, e ele fala sobre muita coisa que as pessoas podem não saber. Então vai lá no Pata de Capivara, vai lá no YouTube, procura Matheus Croco e dá uma olhada no que ele tem para dizer, que é maravilhoso. Então é assim, se você respeita, tá excelente. A gente aqui não está preocupado se o seu Deus é o Deus da Polinésia, se o seu Deus ele veste saia, se ele veste calça, se ele brande espadas, ou se ele fala bonitinho, se ele tem luzinha saindo dos olhos, ou se não interessa. Isso não é nem interessante. Tanto que eu evito de falar, eu cito algumas vezes porque é uma referência muito importante, sagrada para mim, mas eu evito de colocar isso em pauta. O fato de eu ter escolhido a orientação filosófica budista para me nortear e para pautar a minha ética e a minha existência minha passagem por esse mundo, não significa nada para além de mim mesma. Não significa nada para ninguém. Sabe, assim, eu consigo coexistir pacificamente com todas as crenças que não desrespeite a vida dos outros, de ninguém. Esse papo de apedrejar a mulher, degolar a mulher e não sei o que lá, eu não tenho como respeitar, eu não chamo isso de religião. Isso para mim não é religião, isso para mim é uma doença mental gravíssima, é uma doença de caráter gravíssimo, uma epidemia que deveria ser curada. Isso para mim não está no rol das religiões. Tá? Eu coloco, para mim, religião é aquela doutrina que tenta, pelo menos, transmitir para as pessoas valores de respeito, de generosidade, de compaixão. Se não tiver isso, eu nem chamo de religião. Então você fala, mas a Nana disse que ela é sincrética, mas ela exclui fulanos e cicranos. Então, provavelmente, esses fulanos e cicranos são aqueles que eu nem considero como religião. Tá? E eu não estou aqui para discutir religião, estou aqui para falar de capacidade humana de se nortear dentro de com alguns instrumentos, dentro de alguns caminhos para e pela libertação de seres inocentes que têm que ter os seus direitos respeitados e que não os têm. Porque a gente está falando aqui de religião, mas quando eu coloquei o tema para a gente conversar um pouquinho, eu quis deixar claro que as confusões e equívocos e crenças que nós temos no meio da luta por abolição animal, elas vão muito além da religião. Às vezes tem, né, esses casos, principalmente quando tem as festas religiosas, que é Natal, Páscoa, Ação de Graças, qual mais? Bom, e os festejos que incluem Farra do Boi, né, os festejos que tem lá em Santa Catarina, Quaresma, essas coisas que tem um fundo, né, uma matriz religiosa. Sacrifício de animais, todas essas coisas são pauta de intersecção que a gente acaba tendo que discutir. A gente não pode deixar esse assunto virar tabu. Não é porque assim, mas não pode falar disso porque vão falar que você está se metendo onde não deve. Devo? Claro que devo. Devo demais. Esse é meu papel, essa é a minha missão e a missão de todas as pessoas que militam em prol da causa. Porque a gente vai ficar abrindo exceção para sacrifício de animais, para degola de animais, para farra de boi, para festejos e tauromaquia, que pega o boi e incendeia o boi vivo, tudo isso só porque não pode tocar no assunto religião? Claro que posso. Eu tenho todo o direito do mundo, tanto posso que estou fazendo isso. Não pode haver um equívoco desse pairando numa zona nebulosa e inacessível, onde ninguém toque e aí seja o lugar onde eles vão vazar toda a demanda de animais escoando para a morte. De jeito nenhum. Não tem essa de, na minha religião você não se meta. Eu me meto sim, porque se você usa a sua religião para sacrificar seres inocentes, indefesos, e que eu estou defendendo, eu estou no meu papel. Então você está no seu de matar e eu estou no meu de defender. E aí vamos ver o que acontece daqui para frente. E vamos nos arregimentar para fazer isso, porque a gente tem que ter coragem, não dá para ficar se escondendo, cada hora tem um cantinho. Esse aqui é porque as crianças estão famintas. Esse aqui é porque são os trabalhadores, esse aqui é porque é doente, esse tem alergia, esse tá impedido e esse aqui acredita num Deus que manda sacrificar animais.
Então tá bom, então qual mesmo que a gente pode salvar? Deixa eu ver, só os que ficam na rua, esses a gente pode? Eu não vou depender de autorização de ninguém para defender indefesos. Eu não vou depender da autorização nem de assassinos, bandidos, estupradores, exploradores e nem de religiosos. Fim, é isso. Se você está fazendo uma escolha pessoal, provavelmente ela se restringe ao seu guarda-roupa, a roupa da cor que você quer usar, só isso. Eu não vejo mais muitas outras coisas, não. Agora, o resto, quando envolver o massacre de inocentes, começa a ser da minha conta. E aí, paciência. Se não gosta, se acha ruim, para de fazer. É muito mais fácil assim. Tá? Por quê? Porque já tem equívocos demais na causa. As pessoas já acham que veganos são pessoas iluminadas. Veganos já acham as pessoas já acham que veganos não podem errar, que veganos são santos, que veganos são perfeitos, que veganos falam manso, não pode, ou então são bravos e são violentos e sai por aí estourando a cara de todo mundo, que vegano é misantropo, aquela pessoa que odeia humanos. Não é obrigatório, tá? Tem uns veganos aí que são misantropos. Eu acho que isso foge um pouco, né? Na minha humilde opinião, foge um pouco da proposta ética. Porque se você tem ética, você não prejudica o outro. Se você não prejudica o outro, como é que você vai conseguir sentir ódio com a cabeça enterrada dentro do vaso sanitário? Se for assim, pode ser. Pode ser que os misantropos, se os misantropos apenas odeiam bem quietinhos e nunca prejudicarem ninguém, então dá para ser vegano até sendo misantropo. Se tirar a cabeça de dentro do vaso sanitário e resolver incitar morte, desejar ódio e tudo mais, já está escorregando no quiabo. Então é melhor pensar. Então é isso que eu penso. Olha, já tem muito equívoco. Eu vi um comentário muito sensato e inteligente, também só podia ser, partindo do Fábio Chaves a respeito do filme Okja. Okja, para quem não sabe, aquele filme que foi feito, que eu aconselho todo mundo a assistir, abordando a transgenia, né, o animal transgênico lá, geneticamente modificado, geneticamente modificado, melhor falando assim, de uma porca que tenta ser, que uma garota, que é a protagonista humana do filme, tenta salvar. E aí o Fábio Chaves colocou em perspectiva, assim, deu uma filtrada e falou sobre os pontos que ele acha que são bem relevantes, os que são mais positivos e os que não são tão positivos assim. No bojo, eu achei o filme muito positivo, porque eu acho que ele trouxe uma reflexão, ele influenciou milhares de pessoas, colocou luz em cima do foco do questionamento e, claro, com as falhas pertinentes a uma coisa praticamente pioneira, porque a gente está vivendo um tempo de revolução, mas o cinema ainda está explorando animais, a moda ainda está explorando animais, como se isso fosse absolutamente normal. E o Fábio menciona o quanto, em alguns pontos, eles deixam a ALF, né, a ALF, que é a Frente de Libertação Animal, meio caricata, porque eles colocam lá um integrante do filme, da ALF, socando o outro, porque o outro deu uma pisada na bola, e deu mesmo. Eu acho que há algumas interpretações para isso, né? Que é, por exemplo, o fato deles serem muito éticos e firmes no que eles querem, mas com a interpretação sofrível da maioria das pessoas, é possível que eles tenham entendido que os ativistas são violentos ou que eles não consideram os humanos e tudo mais, e isso acaba sendo uma perda para o entendimento ou um risco para o entendimento, não importa. O que importa é que a gente precisa ir limpando esses equívocos o tanto que a gente puder. Se alguém vier falar, ai, mas você viu o pessoal do filme, que são os ativistas, eles são violentos, você explica, você fala pra pessoa, não, é porque eles tentaram retratar que eles são muito firmes, que eles estão numa missão muito séria e em algum momento o cara que deu uma pisada no tomate lá não poderia ter colocado em risco todo o negócio e aí o cara se destemperou, mas sobretudo fazer as pessoas entenderem que não é porque a gente é ativista e defende o direito à liberdade, integridade, dignidade, à vida de seres inocentes, que significa que a gente faça tudo maravilhoso.
A gente está tentando acertar, mas a gente vai errar, gente. Isso não pode se tornar imperdoável e principalmente não pode se tornar impeditivo para o nosso trabalho. Nós não podemos deixar de fazer o que é bom porque a gente ainda não é ótimo. A gente tem que ir fazendo errado mesmo. Olha só, eu quero me tornar uma pessoa excelente. O meu sonho de existência é me tornar uma pessoa perfeita. Mas até eu conseguir, e pode ser que eu nem consiga, eu quero fazer. Eu já quero ir fazendo agora. Eu já quero ir ajudando as pessoas agora, ajudando os animais agora, conscientizando agora, procurando alternativas agora, criando música, dança, performance, palestra, livro, casa, amor, tudo agora. Porque vai que eu não consigo ficar perfeita. Aí eu deixei de fazer o que eu tinha para fazer? Vai que eu não dou conta de me iluminar. E aí? Aí eu não fui ativista, porque não dava, né? Gente, pensem. As pessoas que estão causando massacre aos animais, que estão estuprando, matando, violentando, degolando, esmagando, escravizando, explorando, elas não precisam de carteirinha para isso. Elas podem ser aquela pessoa que vai lá na igreja rezar e volta e mata o bicho, espanca o bicho, sacrifica o bicho. Elas podem ser aquela pessoa que faz caridade no bairro, que planta horta, que faz bioconstrução e mesmo assim matar os bichos. Por que a gente não pode tentar salvar os bichos mesmo sem saber falar direito? Por que a gente tem que ser canonizado primeiro, receber o Prêmio Nobel da Paz primeiro para depois defender os bichos? Não! Vamos defendendo do jeito que a gente tá mesmo, e aí depois a gente vai aprendendo e vai só melhorando. À medida que a gente vai lendo mais, estudando mais, se esforçando mais, praticando mais, a gente vai fazendo melhor. Eu acho que essa é a grande pegada. Eu pretendo que a gente ainda se encontre outras vezes para falar mais disso, para a gente não se estender tanto aqui e esse vídeo acabar caindo no esquecimento. Mas eu quero deixar isso muito, muito claro. Independente de religião ou de crença em qualquer tipo de filosofia, nós precisamos ir praticando aquilo que a gente acredita sobre ética e sobre moralidade e sobre bondade e sobre generosidade. Se eu entendo isso através do budismo, você entende isso através do espiritismo, kardecismo, candomblé, umbanda ou catolicismo, tá tudo bem, desde que a gente não caia em contradição e não estrague tudo, porque daí você nem é vegano e nem religioso e nem espiritualista e nem merda nenhuma. Porque uma pessoa que fala uma coisa e faz outra ao contrário, ela só é uma pessoa precisando de cuidados, precisando de tratamento. Então, assim, não importa a minha religião, que é a religião que eu escolhi por muito tempo e a filosofia que eu segui, falava de cuidar de todos os seres, mas a maioria comia animais. A maioria comia carne, comia ovo, leite e tudo mais. Mas eu pude escolher diferente. Então, se você está numa religião e a sua religião é maravilhosa para você e ela diz coisas maravilhosas para você, fale que você não é obrigado a comer os seres que a religião mesma incentiva você a cuidar, porque qualquer religião que se preze vai dizer que você não pode causar mal e sofrimento para ninguém. Ah, mas Deus, na minha religião, Deus deu os bichos pra gente matar mesmo. Bom, eu duvido, mas como eu não sou da sua religião, a minha dúvida não serve de nada. Duvide você que um Deus possa ter criado seres tão inocentes, tão puros e tão bons e indefesos para você massacrar. E aí, se você não quer duvidar, então pare para pensar se isso tem lógica de verdade e comece a questionar a sua própria ação. E comece a questionar a sua própria ação, não a do Deus, a sua. Comece a pensar se isso é justo. Se você pode conviver num mundo e ensinar os seus filhos a rezar no banco da sua igreja e sair para o mundo devorando e matando seres que não tem como se defender e que não tem escolha. Pense sobre a sua própria postura e eu acho que isso pode te ajudar bastante. Eu penso que isso pode te ajudar bastante. E se você não quiser ajuda nenhuma e você quiser que se dane, que se fodam os bichos, que se foda o planeta, você só quer ir para o céu, eu só tenho a lamentar por você e pensar, ótimo, você fez a sua escolha, você está do outro lado e nós estamos do lado que defende a vida e tudo bem também. Né? Tudo bem também, porque eu não tô aqui para regimentar ninguém para nenhum lado. Eu só tô aqui para dizer que a gente tem como viver no mundo, se quiser viver, né? Porque do jeito que tá fica difícil até isso.
A gente tem como viver no mundo sem ser às custas do massacre de seres que não têm escolha, de seres inocentes, de seres indefesos. Independente de qualquer crença, independente, crendo, não crendo, desde que você seja coerente, tanto faz, tá tudo bem, tá? Vamos tentar desmistificar os 1000 enganos que tem por aí. Vegano não é Superman, não é Mulher Maravilha, não é Capitão América. Vegano não pretende ter o seu nome na calçada, a sua mão na calçada da fama, nem o seu nome no Guinness Book. Vegano só precisa ser realmente alguém engajado num processo de coerência, de revolução, de tornar o mundo melhor. Ok? Gente, super obrigada. Um beijo para todo mundo. Animal sente.